Primeiramente, meus amigos, feliz ano novo. Sim, como todo mundo sabe aqui, no nosso Brasil, nós comemoramos um ano depois do carnaval, né? Claro que isso é brincadeira, né? Agora sim, que a vida vai começar, os projetos vão andar. Todo início de ano, eu quero começar com os melhores quadrinhos do ano passado, de 2025. Eu separei só 10. Meu ano de leitura foi mais baixo do que o normal, não tive muita sequência nas leituras, tive muitas pausas, não li tantos lançamentos do ano, mas eu separei os 10 melhores, as 10 melhores leituras, com algumas menções honrosas, obviamente, e alguns que eu estou devendo resenha. A primeira, que é uma menção honrosa, que na época fez assim, um barulho, foi uma história muito legal, o curioso caso do Churrasco na Laje. Esse quadrinho aqui do Faixa Urbano com a arte do Fred Odebran, cara, ele é brasileiro até o fim. É de uma brasilidade assim, sem igual, e é de uma investigação realmente de um churrasco na laje. Eu não sei o termo certo para definir uma entidade presa que eles vão ter que expulsar desse local. Então, um rolê, uma confusão na comunidade, é uma coisa assim, muito louco. O Faixa Urbano foi extremamente brasileiro aqui, seja na investigação, seja na história, seja na confusão, enfim. Quem é do Rio de Janeiro, quem conhece toda a questão da comunidade, vai assim pegar as referências, é sensacional. E a outra menção honrosa, Alvo Humano por Tom King. Cara, essa história aqui, ela me fez pirar. Tom King, eu tenho lido muito Tom King, por causa de uma meta minha, eu quero ler todos os quadrinhos do Tom King que eu puder. Então, aliás, é meu autor favorito. Essa história, quando terminei essa história, foi a história que eu mais achei diferentona do Tom King. Tem todos os clichês do Tom King, flashbacks, de romance, só que essa história aqui, ela vai um pouquinho além, porque você consegue descobrir, inclusive o próprio Alvo Humano consegue descobrir quem foi a mandante do assassinato dele. Ele, na verdade, que caso você não saiba, de Fantasia dos Heróis, ele acaba tomando o tiro pelos heróis ou por quem o contratar para investigar essas pessoas, só que ele acaba de fato morrendo. E mesmo assim, ele descobre quem é e ele dá continuidade a essa investigação. Você pode achar até bobo, só que é uma história de romance, uma investigação, cara, é incrível. É simplesmente incrível. Tanto que essa história rendeu o Eisner, a arte do Greg Smallwood é maravilhosa aqui. Vale a leitura. Eu sei que, por exemplo, o volume 1 está bastante esgotado. O 2 vira e mexe está em promoção na Amazon. Não sei se ainda está esgotado, mas o volume 1 está bem esgotado. Mas se você achar essa série aqui do Tom King, vale muito a pena. E pega assim, as duas acho que dá por mais de R$120. Se você achar por esse preço, pega, vale a pena o preço cheio, porque é uma baita história. Em seguida, eu tive também o prazer, ainda nas menções honrosas, de ler Histórias Curtas do Tatsuki Fujimoto. Essa história aqui, cara, são do início de carreira do Fujimoto. Caso você não conheça, Tatsuki Fujimoto é o autor de Chainsaw Man, também é o autor de Look Back e de Sayonara Eren, ou Adeus Eren, e são histórias extremamente promissoras. Realmente mostra o início de carreira dele, ele ainda há algumas falhas, ainda tem algumas coisas que ele acaba errando aqui, só que ainda assim é muito promissor. Você vê assim, caraca, esse autor tem futuro. E você já conhecendo ele de Chainsaw Man, de Look Back, você percebe aqui, nesse compilado de histórias, quem ele é. Acredito até que a Panini tenha relançado essas histórias. Então, se você ainda não pegou, vale a pena, pega. E se você ainda tô na dúvida, a Prime Video lançou um anime contando cada história desse compilado de histórias curtas dele. Deve sair vídeo disso aqui. Agora, voltando ao top 10 histórias. Lembrando que todas as histórias, elas estão aqui. Talvez você tenha visto alguma coisa, talvez não. Algumas não estão comigo, mas a maioria está. É mais importante. E em 10º lugar, vamos para o ódio, não sei, do Wagner Diesel. Ele me enviou esse quadrinho, agradeço desde já pelo quadrinho. E é um quadrinho sobre terceira idade, sabe? Temos temas que ele acaba perdendo a esposa, o qual ele amava poderosamente. E os filhos voltam depois de sumirem
e decidem vender a casa e colocar ele no asilo. Só que ele não aceita isso, ele acaba sofrendo um acidente, e aí desde então ele vai embora. Quando vai ver, a casa foi vendida, os filhos o abandonaram e ele acaba morando de favor. É uma história assim triste demais. É muito triste, é muito dolorida e muito necessária. Wagner Dias tem um desenho maravilhoso e essa história é muito comovente. Não é assim, você lê e não carrega aquele emaranhado de tristeza, aquela melancolia, não. É reflexiva e te dá aquela tristeza. Eu adorei o trabalho dele, quero conhecer outros trabalhos dele. E já dei uma conversada com ele dá para lançar mais trabalhos recentes. E eu tô afim demais de ler isso. Em nono lugar, é uma das minhas duplas favoritas. Eu amo o trabalho dele, principalmente uma série que vai ganhar um vídeo, que é Drácula Vive. Drácula Vive é uma história do selo Monstros, assim, da Dark Side. Foi idealizada pelo Robert Kirkman, que pegou todos os filmes antigos da Universal e acabou dando uma repaginada. Temos uma trilogia já lançada aqui pela Dark Side, mais histórias lançadas lá fora. Está saindo pela Image, como eu falei, capitaneada pelo Robert Kirkman. E aqui temos a dupla consagrada de Departamento da Verdade, que papa todos os Eisners quando eles são indicados. E sim, gente, essa história aqui, ela é fantástica. E como eu disse, como eu sempre gosto de dizer, a verdade é que o roteiro de James Tynion é bom, só que como casa com a arte do Mark Simons, ela eleva o nível de uma maneira, mais de uma maneira, que de verdade casa bem com a história. Eu confesso que eu não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. Fui muito com sede ao pote e deu umas travadas aqui, achei o ritmo um pouco lento, deu umas coisas que eu acabei não gostando, mas ainda assim é uma baita história. Eu confesso que até dei uma nota anterior, tipo assim, uma nota menor ainda, não ia entrar no meu top 10, mas parando para refletir um pouquinho tudo que tinha ali, eu vi que merecia um lugarzinho no pódio, nos melhores anos. Oitavo lugar, Quebrada, Ostentação. Esse quadrinho vai estar aqui, em algum lugar, se já não está. E é um quadrinho sobre a origem do funk ostentação em São Paulo. Os autores, eles são produtores de videoclipe, funk e tudo mais. Quando eu recebi, eu falei assim, poxa, beleza. Uma história de funk, vamos ler, quadrinho nacional, vamos valorizar. Eu não gosto de funk. Não é um ritmo que me agrada. Mas quando eu li, eu falei, cara, que história bem construída. É uma história, assim sensacional. Vale para qualquer pessoa. Se você gosta de boa história, leia. Se você gosta de saber mais sobre a história da música, sobre a história do funk, gosta de cultura, leia. Essa história é para qualquer pessoa. Duvido você não ler essa história e não gostar. Ela merece, assim, o oitavo lugar, porque foi muito bem feita, foi muito bem construída. Os autores não têm, assim, muita experiência com quadrinho, mas toda essa produção de clipes, toda essa produção cultural que eles fazem, acabaram dando um background perfeito. E eu quero ver mais quadrinhos dele. Pode fazer sobre mais matérias sobre o funk. Eles têm documentários sobre o funk. Pode fazer o que for, porque os caras mandam muito bem. Em sétimo lugar, uma história que, cara, vocês sabem que eu leio muito herói. Tanto que esse ano eu quero dar uma distanciada disso. Já não me agrada tanto quanto antes. Mas tem histórias que elas vão além. Tem histórias que elas furam a bolha. Que elas têm um quentinho assim no coração, que elas, sabe, elas furam a bolha dos super-heróis, furam a bolha do que é proposto a elas, enfim, e vale muito acompanhar. Que é Ultimate. Fui pra essa história, assim, sem muita indicação. É uma meta minha, além do distanciar dos super-heróis, ler mais X-Men. Tem se aproximado muito dos mutantes. E ler essa história é uma perfeita. Gente, a Pete Momoko, quando ela desistir de quadrinhos de heróis e ir para o autoral, vocês têm que conferir. Ela é conhecida por ser capista. Ela até comenta, assim, nas entrevistas que ela não deram muito crédito a ela na questão dos quadrinhos, mas, caraca, que história. E tem resenha no canal. Vou deixar aqui na descrição. Gente, é maravilhosa essa história. Tanto que já está esgotada, mas se um dia relançarem, pega, porque já vão ser 4 volumes. Inclusive, ela teve uma despedida recente, agradecendo aos fãs por acompanhar o Ultimate X-Men, já que o universo Ultimate vai acabar, infelizmente. Então, 4 voluminhos e acabou. O Ultimate é
X-Men tá excelente. Em sexto lugar, é uma história que é de um autor que eu não conhecia, um mestre nacional. Não conheço, ele ainda está nativa, mesmo com quase, ou se não, já tem 80 anos, que a Tábula me presenteou, que é Sangue e Terror, do Júlio Shimamoto. Cara, essa história aqui, ela, sabe, são histórias curtas que vão desde, assim, do início de sua carreira, que pegam um pouco com a ditadura, tem um contexto político demais, mais um pouquinho atual, mais antes dos anos 2000. São histórias presentes em vários momentos, respeitando vários gêneros. E, cara, é incrível, porque ele é descendente de japonês. Só que o que você espera? Você espera que seja uma história, seja um artista que escreva muito, assim, faça muita coisa baseada na sua cultura de origem, que é o Japão. Só que não. Ele pega esses elementos e mistura com o Brasil. Ele traz, assim, a mistura dos elementos japoneses com os brasileiros e transforma numa arte única. Vale a pena demais acompanhar. Para os amantes de terror, então, isso é perfeito. E também tem resenha. Nem todos vão ter resenha, obviamente, mas tem alguns que já tem resenha e esses eu vou deixar. Em quinto lugar, temos aqui uma outra antologia, só que com diversos artistas, e é o Café Espacial 20. Se eu não me engano, ganhou o HQ Mix, ou foi indicado ao HQ Mix. Temos aqui histórias curtas, de terror também. Olha como é que o terror está presente na minha vida. Isso é literal, tá, galera? É só brincadeira. Enfim, quem enviou foi o Léo Pascoal. Agradeço demais, Léo, por esse envio. E temos histórias aqui das mais diversas que tratam do terror cotidiano, do terror na vida, abordando várias facetas, abordando medos, abordando até doenças, como por exemplo a história do Pacho Urbano, que trabalha a apneia do sono. É sensacional. A história da Ângelo também é muito boa. Enfim, um presente dessa história. Também tem resenha no canal, na época que eu fazia das leituras do mês. Inclusive eu tô pensando em voltar. Mas enfim, fazia vídeo sobre essas leituras. Enfim, é uma baita história. Quando eu olhei lá no catálogo de leituras que eu fiz, eu olhei assim, eu falei assim, bateu assim uma saudade, entende? Sabe quando a leitura é boa? Aquela bate uma saudade. E é essa história aqui que eu indico para você. Em quarto lugar, também temos um herói, mas também um que saiu acima da média. É uma história assim, cara, eu não tenho que tirar nem pôr, porque ele é muito boa. Muitas pessoas insistiram por seu relançamento. Foram muitas mesmo. Eu me lembro de ver muitas campanhas, há tempos. E quando eu vi o lançamento e eu vi que a Panini me enviou, cara, eu fiquei muito feliz. Uma das primeiras coisas que eu olhei, eu peguei assim, li rápido. E aí, quando eu pude ler, eu falei, cara, aí, muito merecido esse lançamento. Que é também por Peter David. Cara, Peter David, que Deus já faleceu, já não está em nosso meio. E essa história aqui é a história que dá origem ao ganchinho. Para os saudosistas, para os amantes da animação clássica da Liga da Justiça, esse ganchinho vai falar muito, né? E essa história primeiro começa com a Mini, que o Peter David fez. Também, ele fez toda uma minissérie, toda, assim, bem elaborada, retornando um pouco às origens, trazendo um pouco de conhecimento, e deixou um gancho que aí ele foi chamado para fazer essa série do Aquaman. Cara, é Aquaman, assim, pistolaço, com sangue nos olhos, rei também, mas devorando tudo, assim, ele não tem meio termo. É aquele brutamontes, assim, sabe, de fim dos anos 90, bem feito. Então, é esse o Aquaman do Peter David. Acho que tá maravilhosa, tem diversas participações. Também tem resenha no canal. Vou deixar aqui na descrição. Já tem o volume 2. Se vocês veem esse quadrinho na promoção, sejam felizes, porque vale cada centavo. Agora, vamos para o pódio. Esse pódio, ele é muito querido por mim, por diversos motivos. Quando eu estava avaliando as melhores leituras do ano, são, assim, autores que eu amo de coração. E tem uma surpresa ali. Uma surpresa que me foi presenteada no final do ano. Que, cara,
eu agradeço demais por esse quadrinho, porque esse quadrinho ele me fez pensar demais na vida, ainda que ele não tenha sido perfeito, mas todos esses aqui me fizeram pensar um pouquinho sobre a vida. E esse quadrinho aqui é do meu autor favorito. Eu sempre divulgo ele falando que é o melhor quadrinho de todos os tempos, e quem me conhece há mais um tempo sabe de qual quadrinho que eu estou falando, mas eu vou falar de Eu Sou Esse Mesmo, e Jordi Lafayette. Essa aqui acompanhamos essa pessoa aqui, que me falhou a memória agora, que ela é uma psiquiatra. Ela tem diversos problemas. E ela acaba investigando um assassinato que envolve lá uma de suas pacientes, e ela acaba, assim, tomando as dores, investigando, independente de várias pessoas, inclusive suas vozes da cabeça, disserem que não. E traz, assim, uma história policial maravilhosíssima, engraçada, divertida, nos corredores de Barcelona. É Jordi Lafayette, assim, no seu melhor. Assim, quem pegou ele no apesar de tudo sabe do que eu tô falando. Não superou apesar de tudo, senão estaria no primeiro lugar. Não superou, mas ainda assim é uma história maravilhosa, um presente, sabe? Já teve várias promoções, não sei se esgotou, mas se você não tem, garanta o seu. Também tem resenha no canal, mas os outros tem um que tem, o outro não tem, mas eu vou fazer logo. Enfim, isso aqui, gente, terceiro lugar. O segundo lugar, como eu falei, é um presente, realmente foi um presente. Quando eu tava na Comic Con, o Daniel do canal Poptopia e da editora Poptopia me presenteou, e é um. Cara, essa história aqui, ela é de um quentinho assim no coração. E a arte, ó, meu, eu todo autografado. Do Johnny, enfim, meu xará. E olha só esse aqui. É um Toy Story realmente para adultos. Eu diria que é um Toy Story realmente para adultos. Meu review, assim, foi baixíssimo, mas foi um vídeo que eu fiquei feliz de fazer, porque esse quadrinho, sabe, ele mostra o quanto a vida pode ser leve. E mesmo apesar dos seus problemas, do que a sociedade põe, de tudo aquilo que ela se encaixa para você, você pode dizer assim, poxa, beleza, eu posso superar isso. Esse quadrinho tenta trazer essa mensagem, tá? Cara, é indescritível o que uma resenha faz, assim. Talvez a resenha não contemple a aura que esse quadrinho traz, porque é ótimo. E tá aqui, um dos melhores do ano. Em primeiro lugar, é um quadrinho que eu fiquei tão hypado, eu comprei na pré-venda. Não me arrependi. Depois ele tava mais da metade do preço do desconto. Mas eu não ligo, eu tava muito no hype desse quadrinho desde o ano que ele foi anunciado lá fora. É um quadrinho de uma dupla. Ganhou o Eisner. Foi vencedor do Eisner esse ano. Dando o Eisner para o Brasil. E é Ellen de Winter. Esse quadrinho aqui, lançado pela Suma, ainda não temos resenha, obviamente, mas é um quadrinho maravilhoso. Eu diria que é uma fantasia. A primeira vez que eu vejo o Tom King fazendo uma fantasia. Só que não é necessariamente também uma fantasia, porque envolve autobiografia, envolve histórias do passado, envolve homenagem, além da arte belíssima da Bill Seville, junto com as cores do Matt. Gente, isso aqui é ouro demais. Isso aqui não deveria estar longe da sua estante. Essa é a melhor leitura do ano. Tentei, confesso, porque minha preferência por Tom King é tanta, eu gosto tanto do Tom King, que eu ainda fico pirado com as leituras dele, e eu sou um pouco suspeito. Mas eu pensei assim, não vou falar nada. Vou tentar ver se outras leituras foram as melhores do ano. Mas não foi. Teve que ser o rei. Realmente, Ellen de Lindorn é isso tudo. Um dia lançar a versão definitiva, com extras, com só que pega. A edição da Suma tá muito caprichada, muito bonita aqui. Mas sim, pega, gente. Só pega essa leitura. Claro que, por ser algo mais diferente, assim, com King não ser super-heróis e tal, tem pessoas que podem estranhar. Só que, cara, é perfeito isso aqui. É perfeito. Enfim, essas foram minhas 10 melhores leituras do ano. Foram leituras, assim, que realmente
me acrescentaram, me fizeram mais seletivo também. O legal de Boas Leituras é que ela faz a gente ser seletivo. Então, ela me trouxe experiências, me trouxe mudanças. Enfim, gostei muito. E eu recomendo cada uma delas para vocês. São leituras excepcionais. E talvez algumas não sejam do ano, talvez algumas sejam. Enfim. Só leiam. Esquece muito esse negócio, sabe? De ser do ano para fazer melhores do ano. Aproveite a leitura. Se tá a fim de pegar, pega. Enfim, se você puder curtir o vídeo, deixar seu like, eu vou agradecer demais. E nos apoiar nessa empreitada. Infelizmente, os views no canal têm sido muito baixos. Não sei o que tem acontecido. Eu tenho dado o meu melhor, tenho estudado, tenho feito um monte de coisa. Mas se você puder curtir, dá um like, comenta alguma coisa. Ah, meu top 1 foi diferente. Eu achei o seu top 10 uma bosta. Comenta. Enfim, mas por favor, se inscreve e vamos nos apoiar. Confira os links aqui embaixo. E é isso. Até a próxima.